Boa noite a todos. Boa noite, João Lauro. Buenas. Boa noite, Carla. Que maravilhoso estar aí. Deise, Cássio. Como está chegando o som a vocês? Está chegando bem? Alguém poderia me dar um feedback sobre o som? Ainda temos no meu relógio 1 minuto para começar. Mas seria interessante, antes de começar, perceber como está o som. Alguém me escuta? O som está bom? Ótimo, que bom, Cássio. O som tá bom. Muito obrigado, Carla. Então, ok. No meu relógio do computador, alguém está entrando pela casa. Ah, Valme está entrando pela casa, pela sociedade. Perfeito. Esperamos fazer uma bela mensagem para todos. Esse é um tema que é muito importante, né? Neste momento são 20 horas. Então vamos dar início à nossa apresentação. Vamos oficializar o boa noite, então. Boa noite a todos, amigos, conhecidos, desconhecidos, irmãos de caminhada. Sempre me sinto muito honrado em poder disseminar o bem através das mensagens espíritas, procurando trazê-las de forma contextualizada e atualizada, visando tornar nossa vida e do que nos rodeia mais significativas e harmoniosas. E nossa casa espírita, Paz, Amor e Caridade, proporciona esta possibilidade. Boa noite, Solange, minha amiga Solange. Boa noite, Marli. Muito obrigado por estarem aqui. Antes de mais nada, vamos a uma breve oração inicial, como forma de almejar a permissão do Santíssimo Mestre Maior, Nosso Senhor Jesus, e os bons espíritos sempre presentes, iluminando nossos pensamentos e modificando nossa atitude para as coisas de Deus. Este é um momento de fé e oração. Estamos buscando respostas e refazendo perguntas, aprendendo e buscando a prática dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita de Allan Kardec e do código de ética divino e racional que o homem está dotado. Boa noite, Silvia. Amado Mestre Jesus, gostaríamos de solicitar licença, proteção e tranquilidade com que trataremos o tema de hoje. Fazei, ó Pai, que deste momento em diante estejamos atentos às palavras de ensinamento e alerta da espiritualidade e de estudiosos sobre este tema tão importante em nossas vidas. Permita, ó Mestre, que possamos receber a bênção dos benfeitores que nos ajudam incessantemente em busca de conhecimento e moralidade das coisas sutis sobre a doutrina espírita. Que assim seja. Então, meus irmãos, dado boa noite, iniciado oficialmente, feita a oração de início, vou explicar por que eu resolvi trazer esse texto até vocês. Este texto veio através de algumas mensagens proferidas por nossos grandes mestres. Por exemplo, mensagem de Lao Tzu, filósofo chinês, criador do taoísmo, onde ele diz o seguinte: vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Muito importante, muito profundo. Boa noite, Rosane. Tem uma outra mensagem que diz assim: onde não há sabedoria, o sofrimento é multiplicado.
do livro Nascer. Isso é realmente muito importante. As pessoas sofrem porque não têm conhecimento da grande verdade que está escrito nos livros, em diversos lugares, não só através da nossa espiritualidade de Allan Kardec, mas em muitos livros de psicologia, de filosofia. Mas especialmente na espiritualidade, que nos ensina uma nova forma de ser, de pensar, de agir, de ver as coisas. Uma outra frase assim, uma outra mensagem: melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Allan Kardec. Olha a profundidade desta mensagem. Porque se nós melhorarmos tudo dentro de nós, nós vamos ter uma visão diferente daquilo que nos rodeia. Quando nós temos um conhecimento pequeno, quando nós não nos aprofundamos em muitos conhecimentos, nós vamos imaginar que aquilo, tudo que está fora, pode nos ferir. E pode, se não estamos preparados para isso. Se nós quisermos ser feridos, se nós demos abertura aos ferimentos. Mas se nós estivermos preparados, nós só vamos ter piedade daquela pessoa, daquele ser que está tentando nos ferir, porque ele está com problema, não nós. Mas cada um sabe de si. A espiritualidade ensina muita coisa, mas nem todos preferem segui-la. Se você puder ainda hoje, leia alguma página edificante e escute uma boa música que pacifique seu coração. Gente, nós temos que fazer isso o tempo todo o tempo. Se nós não conseguimos nos controlar de uma forma, nós temos que achar uma forma de poder ter controle sobre as nossas emoções, nossos impulsos, nossos instintos. O instinto, quando ele é positivo, ótimo. Quando ele é negativo, só traremos problemas a nós. Emmanuel proferiu o seguinte: a verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipar, o espírito verá a realidade. Estas mensagens e outras me fizeram pensar que eu deveria achar alguma coisa que, como espírita, pudesse fazer diferença na vida das pessoas, dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus companheiros de caminhada. Quando não conseguimos nos adaptar à realidade que temos, que somos e que estamos vivendo, nós começamos a ter problemas na compreensão e no entendimento, e principalmente no ato de viver. Então começam a aparecer certas avarias emocionais, energéticas, espirituais de toda a ordem, causando diferentes tipos de problemas e doenças. Na Bíblia Online, Romanos, capítulo 12, versículo 2, aconselha-se o homem: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Allan Kardec, em Gênesis, diz o seguinte: quando por ignorância ou por perda de controle permitimos a criação de situações aflitivas de agressões ou desequilíbrio, envolvemos-nos em consequências sem previsão. Infectamo-nos com sentimentos torpes e de vibração inadequada, que trarão resultados negativos e sombrios que teremos que responder às nossas custas. Por esta razão, os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta nas relações com a vida seja a mais elevada possível. É fácil falar, não é fácil fazer, mas é passo por passo, pensamento por pensamento. Hoje eu consegui vencer tal situação. Vou fazer com que, se ela aconteça, leve bastante tempo a acontecer. Ótimo. Este é um bom pensamento. Vamos nos distanciar dos defeitos e nos aproximar das virtudes. Se você tem o hábito de tratar bem uma pessoa quando ela está na sua presença,
mas pelas costas critica-o em pensamento, até mesmo às vezes falando para alguém, guarda ressentimento, na verdade, essa sua postura é altamente destrutiva. Suas palavras, seus pensamentos e suas ações em relação a essa pessoa ficam registradas em seu subconsciente, lhe causando todo tipo de transtorno, dificuldades e doenças. Pode ser que não seja exatamente aquele momento que você fez, porque quando nós pensamos algumas coisas que não deveríamos pensar, imediatamente nós devemos fazer frente a isso e dizer: não, isso não está certo. Show pensamento. Saia de mim. É assim que funciona. Quando nós pensarmos novamente sobre aquele assunto e pensarmos negativamente, devemos ficar com vergonha. E isso fará com que esse pensamento vá se excluindo do nosso dia a dia, do nosso pensar. Precisamos refletir sobre essa tríade para que possamos entender a nossa própria forma de pensar, falar e agir, e possamos modificar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, já foi dita há muito tempo atrás pelo nosso mentor maior, mestre nazareno, Jesus Cristo. Então, o que é ato? Verbo, ação, através da vontade própria individual, representa uma atitude. Ato representa uma atitude. Palavra, manifestação verbal ou escrita, pode ser uma declaração, capacidade de exprimir ideias por meio de sons articulados pela fala. É um compromisso verbal. Pensamento, faculdade que tem como objetivo o conhecimento. Inteligência, surge aí a necessidade de refletir sobre a primeira face da tríade, o pensamento. Joana de Ângeles, em seu livro Vida Feliz, nos diz o seguinte: a criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Olha a veracidade disso. Olha mais uma vez a profundidade disso. Quando cedemos às emoções negativas, logo geramos pensamentos agressivos e, portanto, imediatamente emitimos ondas vibratórias densas na direção de quem nos provocou. Ficamos às vezes horas arquitetando e elaborando detalhe por detalhe todas as palavras que iremos dirigir ao nosso algoz, que já se tornou a nossa vítima antes mesmo do entrevero, da briga, da discussão. A agressão por pensamento talvez seja a maneira mais comum em que expressamos a nossa cólera, a nossa ira, a nossa raiva. Embora essa forma ainda não tenha se concretizado numa realidade física direta de agressão, já provocou seus efeitos maléficos pelas vibrações emitidas ao nosso desafeto. E por isso, nós teremos uma paga a ser feita. Porque tudo o que nós desejamos aos outros, nós vamos plantar, estamos semeando, vamos plantar e nós vamos ter que colher. O pecado do mau pensamento, aquele que vai nos levar a uma simples discussão ou uma tragédia sem precedentes, por exemplo, uma discussão de trânsito, começa no coração. É no coração que se estabelecem as coisas do amor. Pode-se até dizer que é do coração que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. O maior inimigo está escondido em nossas próprias trincheiras, ou seja, no nosso coração. Precisamos identificar este inimigo para que seja assim vencido. Muitos focam nos fatores externos. Espíritos ruins tomam conta de mim, estão ao redor de mim. O governo tem culpa disso. Falta de dinheiro, na falta de oportunidade. Mas se queremos ter vitória nesta batalha, devemos começar pelo nosso coração.
A segunda face da tríade são as palavras. Podemos aqui refletir nas palavras como uma forma inicial de ação, porém, com uma capacidade maior de reflexão, visto que elas são expressões ou repressões de ideias do mundo subjetivo. É nas palavras que podemos muitas vezes externalizar aquilo que está nos fazendo mal. Quando o homem se sente irado com sua vida e com Deus, ele pode vir a blasfemar, desrespeitando tudo e todos, coisas sagradas, a sua família, os bons costumes. Imantados nos envolvimentos magnéticos de ódios, podemos praticar ou desenvolver agressões concretizadas nas palavras pronunciadas, com intensa carga vibratória em altos sons, de efeitos desequilibrados. A força magnética da palavra soma-se aos componentes emocionais e mentais. São verdadeiros torpedos explosivos que lançamos àqueles que agredimos com a nossa voz. Os impropérios pronunciados, os desaforos, as ofensas que dirigimos são as diversas maneiras de agredirmos por palavras. E quando não represamos de início a torrente de palavras que jorra continuamente numa discussão, é mais difícil nos dominar depois. Como é desagradável e penoso o clima que se sente numa discussão, numa troca de ofensas. Os envolvidos ficam pálidos, mudam de expressão, se desequilibram, tremem, se envenenam mutuamente e permanecem por muito tempo nesse estado, nervosos, alterados, em profunda infelicidade. E para quê? Com que proveito? Olha, eu custo a entrar numa briga, mas depois que eu entrar, eu não saio mais dela, só se for o vencedor. Bastante usual em nossa sociedade o mau uso da palavra nos meios sociais digitalizados. Como é fácil, né? Escrever coisas sobre pessoas, tecer julgamentos, assistir uma fake news e daqui a pouco sair propagando aquilo como se fosse a grande verdade. Vamos trafegar essas notícias para todo mundo precisa ver o que aconteceu de errado, de ruim. As pessoas estão carentes desses tipos de notícia, então vou ser mais um a trafegar isso. E vou lá passando os meus videozinhos sobre um monte de coisas horríveis. É com a língua também que podemos espalhar o ódio, incitar os outros ao medo, atiçar a tentação, desencorajar, ensinar o erro e arruinar reputações. Não há dúvida de que podemos causar grandes estragos por meio da palavra, com a qual poderíamos fazer tanto bem. Tanto bem pode ser feito com a palavra. Depois que a palavra foi dita, é difícil reverter. É como aquela coisa, aquela primeira impressão que se tem de algo. Tudo bem, fomos culpados de uma má primeira impressão. Depois notamos que aquela pessoa, aquela coisa, não é bem assim como nós pensamos. Mas daí decorreu um fato. Jamais vamos poder mudar a primeira impressão. Porque muitas vezes não estamos preparados para uma série de coisas. Mas nós insistimos em avaliar as coisas pela primeira impressão. Quando não fazemos, que ótimo, estamos no caminho certo. E também podemos causar estragos por omissão, já que com frequência ficamos em silêncio quando deveríamos falar. Deixamos de corrigir os erros do próximo quando deveríamos abordá-los com a devida descrição e gentileza. Devida descrição e gentileza. Achar as palavras certas para dizer para a pessoa. Não dizer qualquer coisa. Não ser tão grosso quanto ela foi. Mostrar para ela que a grossura não é o melhor caminho. Em nossa época, o triunfo do mal é largamente amparado pelo silêncio dos bons, pelo nosso silêncio como povo cristão, inclusive. Como diz uma mensagem espírita, não basta não fazer o mal. Se tivermos a condição de fazer o bem,
e nós não fizermos, também estamos cometendo pecado. Definição de atos. Como terceira face desta tríade, nos traz a ideia de atitude, ação, da vontade própria. Nietzsche, o filósofo pensador, expressa que podemos prometer atos, mas não sentimentos. Prometer amar ou odiar alguém eternamente não está em nosso poder, segundo ele. Por exemplo, quando se ama alguém, atos correspondentes a esse sentimento serão demonstrados, mas o amor acabando, os atos relacionados acabam também. Quem é agredido por palavras ou ações dificilmente passa por tais situações sem revidar aos impropérios ouvidos ou às pancadas recebidas. Quem apanha, aprende a bater. Estamos longe de oferecer a outra face àquele que nos bata numa. A atitude, a disposição íntima de quem é agredido para ser fiel ao ensinamento evangélico deve se revestir de uma coragem muito grande e de um autocontrole gigantesco. Podemos trabalhar para isso. Sabemos que é difícil, mas sabemos que é necessário também. O que em geral ocorre é a perda total do equilíbrio, desencadeando-se lutas corporais ou discussões em altas vozes com palavras de baixo calão. Perdoe. A agressividade atinge sua manifestação mais desagradável e perigosa quando transborda incontidamente para o campo dos atos físicos, das agressões corporais. É o que assistimos às vezes entre amigos, colegas ou familiares, que trocando ofensas chegam às lutas corporais, não raro com ferimentos, fraturas e escoriações dos envolvidos, quando não aos extremos casos de morte. Se ponderasse que a cólera nada soluciona, que ele altera a saúde e compromete a sua própria vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa profunda não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de arrepender-se por toda a vida? Esta é uma mensagem dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Está lá em Cólera, no Evangelho segundo o Espiritismo. Busquemos hábitos saudáveis, sejamos responsáveis como pai, como mãe, ensinamos nossos filhos pelo exemplo e não por atitudes impensadas. Vamos realizar boas leituras, escutar boas músicas, fazer caminhadas, sorrir, cantar, envolver-se com boas pessoas, com uma rotina de forma prazerosa. Elas são medidas muito eficazes para se construir mecanismos de saúde mental, física e espiritual. Estar de bem com a vida, não se lembrar de nenhum inimigo, não ter alguém a perdoar. Olha que maravilha, não ter alguém a quem eu devo perdoar, principalmente a mim mesmo, porque nós devemos nos perdoar por qualquer falha que possamos ter. Nós temos que nos preencher com energias positivas, com o que for de melhor, para podermos assim lidar com os próximos. Aceitar as desculpas de seus entes queridos até achar um meio de ensiná-los a fazer diferente. Amar o próximo como gostaríamos que ele amássemos, que ele nos amasse. Você, eu, somos únicos responsáveis por nossa vida. Assumamos então as rédeas do nosso destino. Vamos administrar melhor nosso tempo, aprender a lidar com os nossos medos, nas relações, aprender sobre limites de cada um, cultuarmos a fé e a esperança, tendo paciência,
evoluindo em todos os sentidos, mental, espiritual e emocional. Vamos dar sentido à nossa vida. Não devemos viver só por viver. No livro de Allan Kardec, no livro dos Espíritos de Allan Kardec, está escrito que as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Kardec nos apresenta o homem como árbitro constante de sua própria sorte. O faz dizendo que o homem pode aliviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Qual das duas nós preferimos? Aliviar os suplícios ou prolongá-lo indefinidamente? Boa noite, Vivian. Sua felicidade ou a nossa felicidade, ou a sua desgraça, nossa desgraça, depende inteiramente da nossa vontade de querer fazer o bem. Nesse sentido, a ação é escolha individual e as consequências dela também. Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Silvia. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, vou ler um trecho que chama muita atenção. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhes deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E assim que o homem passa da selvageria à civilização. Embora esse texto fala muito no geral de onde nós viemos, os caminhos que nós andamos até chegar onde nós estamos hoje, é muito importante que esse trecho equivale ao nosso eterno aprender, ao aprender hoje, aqui e agora, a passar pelas situações, mas que elas não sejam vãs, que elas atribuam para nós algo que nós vamos transformar esse conhecimento em sabedoria. Se nós ficamos, vou dar um exemplo aqui, se nós ficamos casando, separando, casando, separando, casando, separando, casando, separando, casando, separando, estou no meu 10º casamento e até agora não achei o homem ideal. Será que é um homem ideal que está sendo procurado? Ou eu tenho que ver dentro de mim, eu no caso de homem, mulher no caso de mulher, eu tenho que ver dentro de mim, se não é comigo que tem alguma coisa errada, que as pessoas não ficam comigo. O que está se sucedendo? Quando eu falo para alguém alguma coisa das minhas relações, e essa pessoa não escuta, será que eu estou achando a forma errada de falar? Ou é a pessoa que não quer ouvir? O que eu faço nessa condição? Eu ato ou desato? Eu tenho que orar. Porque cada caso é um caso. Há pessoas que chegam a uma relação em que essa relação já está tóxica. Fruto de falta de desenvolvimento espiritual. Atos, pensamentos e palavras. É um dos desenvolvimentos. Tem tantos outros. Temos que trabalhar a fé, a esperança, o sentido da vida, as leis todas que a Carla comenta, que a Carla expõe com muita tranquilidade,
né? E cada vez que a Carla fala das leis, a gente aprende um pouco mais. É como o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro de cabeceira, que nós estudamos tantas vezes já e cada vez nós tiramos um aprendizado novo. Então, meus amigos, meus irmãos, meus conhecidos, meus desconhecidos, cheguei ao fim desta exposição. Vou ler para vocês um poema de Cora Coralina, que tantos já sabem, mas vou ler novamente mesmo assim. Cora Coralina, em seu pensamento, idealizou através de palavras e escreveu a todos nós. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Olhe as maravilhas que alguém pode fazer com palavras, mas que pensou antes, desejou passar uma mensagem de amor. E como somos carentes por palavras de amor, como estamos agora numa época de carência de abraço, de um beijo amigo, de coisas que venham somar na nossa vida, porque temos tanta coisa contra que a gente se perde às vezes. Vou fazer agora uma súplica de agradecimento e gratidão. Meus irmãos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, é chegada a hora de encerrarmos esta exposição. Pedimos licença ao amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos bons espíritos que nos rodeiam, ao nosso anjo protetor, a fim de sermos ouvidos neste momento de súplica e agradecimento às dádivas recebidas e enviadas às pessoas que dela necessitam. Graças damos por podermos chegar ao final de mais uma exposição, ajudando e sendo ajudados. Queremos neste instante elevar os nossos pensamentos ao Supremo Arquiteto do Universo e, em palavras sentidas, agradecermos a oportunidade que nos é dada. Suplicar aos amigos, parentes, conhecidos que neste momento sofrem a dor da despedida de um ente querido, partindo de nosso mundo e deixando saudades e tristezas. Você, ó Pai, que tudo sabe, tudo vê e tudo sente, nos acalme o coração e mantenha-nos firmes e fortes em épocas tão difíceis e testes tão árduos como este que estamos passando. Solicitamos humildemente também aos nossos guias e protetores mais luz, a todos nós e aos nossos irmãozinhos que ainda caminham por lugares tortuosos, na escuridão de pensamentos, atos e palavras errôneos. Mestre Jesus, uma faísca do vosso amor, para que eles entrem na senda do progresso espiritual, compreendendo que só o amor, a fé e a esperança de dias melhores são os bálsamos que clareiam e iluminam nossa caminhada. Uma prece final. Obrigado, Rosane. Uma prece final aos anjos guardiões, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de nós os maus pensamentos
e fazei que não permitamos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por cada um de nós, espíritos protetores que vos interessais por nós, fazei que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conhecei as nossas necessidades, que elas sejam sempre satisfeitas segundo a vontade de Deus. E que assim seja. Então, meus irmãos, eu me despeço. Até a próxima vez. Muito obrigado por todos. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos vocês, Carla, Rosane, João, Lauro. Quem mais aqui? Silvia, Marli, Solange, Cássio, Deise. Muito obrigado por essa noite. Até mais. Que assim seja, Vanessa.